Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer uma revisão de área de figuras planas. Nós fizemos alguns exercícios no início do ano e agora vamos revisar esses exercícios, né, fazendo essa revisão de áreas de figura plana. Então vamos lá. Determine a área das seguintes figuras. Bom, essa aqui era a figura letra A, né? Ela é uma figura, né, formada por outras figuras, né? Eu quero a área total dessa figura aqui, tá? Então, vamos dividir ela em três figuras. Ó, o triângulo, o retângulo e o trapézio. Tá? Então, vamos lá. Ó, triângulo, retângulo, medindo a base 8 e a altura 3. O retângulo, 3 por 8. E o trapézio, onde a base menor é 10, a base maior é 15 e a altura é 6. Bom, vamos começar calculando o triângulo, né? Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, ó, 8 vezes 3 dividido por 2, 24 por 2 igual a 12. Área do retângulo, um lado vezes o outro, né? Base vezes altura, né? Largura vezes comprimento. Então, 8 vezes 3, 24. E a do trapézio, professor? A do trapézio, pessoal, para calcular a área do trapézio, nós fizemos o seguinte: base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Então tá lá, ó, base menor 10, base maior 15, soma as duas, multiplica por 6 e divide por 2. Ó. Então 25 vezes 6, 150, dividido por 2, 75. Tá? Agora, a área total da figura, né, somando as três, 12 mais 24 mais 75 igual a 111 centímetros quadrados. Ok? Essa outra figura, eu tenho um triângulo retângulo de 3 por 4, um que está ali, um retângulo de 5 por 7. Esse lado todo aqui mede 7, porque é 3 até aqui e o restante mede 4. Então, é 5 por 7. E o outro retângulo, 3 por 5. Então, triângulo, retângulo, 4 vezes 3, dividido por 2, 12 dividido por 2, 6. Tá? Aqui, 5 vezes 7, 35. E 3 vezes 5, 15. Soma todas, né? 6 mais 35 mais 15 vai dar 56 centímetros quadrados a área dessa figura. Ok? Agora um probleminha. Alguns jornais calculam o número de pessoas presentes em shows considerando que cada metro quadrado é ocupado por 6 pessoas. Qual a estimativa do número de pessoas presentes numa praça retangular de 60 metros por 40 metros que tenha ficado lotada para a apresentação de uma banda popular segundo essa avaliação? Bom, primeira coisa, nós temos que calcular a área da praça. Como é retangular, é o 60 vezes o 40. Então, a praça tem 2.400 metros quadrados. Se cabem 6 pessoas em cada metro quadrado, eu faço 2.400 vezes 6. Né? Então, 14.400 pessoas estavam nesta praça. Tá? Um pintor foi contratado para pintar um muro retangular de 16 metros de comprimento por 2 metros de altura. Sabendo que ele cobra R$20 por metro quadrado de pintura, qual o valor que o contratante terá que pagar? Bom, aqui não fala em pintar os dois lados, é pintar um lado só do muro, tá? Então, professor, mas tem que dobrar porque é os dois lados. Não, é só um lado do muro, tá? Então, eu tenho que calcular a área desse muro, tá?
vou lá, ó, 16 metros por 2. Como é retangular, 16 vezes 2, 32 metros quadrados. Tá? Cada metro quadrado, ele cobra R$20. Então, 32 vezes 20, R$640 para pintar esse muro. Ok? Na casa de João, a janela da escada tem forma de um triângulo, sendo que a base mede 1,5 metros e a altura mede 2 metros. O proprietário irá colocar vidro nessa janela. Qual a área total que deverá ser preenchida? Bom, pessoal, isso é um triângulo, né? Um triângulo qualquer. Como é que nós calculamos a área de um triângulo qualquer? Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. A área total, base 1,5 vezes altura 2 dividido por 2. Então, vai ficar 3 dividido por 2, 1,5 metros quadrados de vidro. Ok? Zezinho construiu uma pipa com o formato de um losango, sendo que a diagonal maior mede 20 centímetros e a diagonal menor 15 centímetros. Qual a área total que ele deverá cobrir para que a pipa possa voar? Então, ele vai ter que cobrir, né, de papel ali, plásticozinho, fininho, né? Alguma coisa assim que, tá, ele possa cobrir a pipa para voar. Então, para ele saber a área que ele vai cobrir, é um losango. Então, vamos calcular a área do losango. Como é que calcula a área do losango? Tá? É a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tá? Então, vamos lá. Ó. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. 20 vezes 15 dividido por 2, 300 dividido por 2, 150 centímetros quadrados. Tá? De papel, ele vai ter que colocar. Tá? Qual a área do fundo de um balde com formato circular de raio igual a 15 centímetros? Bom, para fazer esse exercício, eu preciso só calcular a área do círculo, tá, de raio 15 centímetros. Como é que a gente calcula a área de um círculo? Π raio ao quadrado. Né? Essa é a fórmula para calcular a área do círculo. Então, o π está ali, 15 ao quadrado. Π vezes 225, então a área total vai ser 225 π centímetros quadrados, né? Porque está em centímetros. Ok? Na minha sala de aula, o piso é coberto com pisos sintéticos, que medem 20 centímetros por 20 centímetros. Contei 26 lajotas paralelamente a uma parede e 32 pisos na direção perpendicular. Qual a área desta sala? Bom, pessoal, como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? Primeiramente, nós temos que calcular quantas lajotas nós temos. Tá? Ele tem 26 paralelo a uma parede, 32 na direção perpendicular. Então, ele tem um retângulo de 26 por 32 pisos. Tá? Então, calcula quanto o total de lajotas. 26 vezes 32. Então, ele vai ter 832 lajotas na sala. Tá? Bom, agora eu calculo a área de cada lajota. 20 por 20. Vamos transformar esses 20 centímetros em metros. Então, eu tenho 0,2 metros por 0,2 metros. Multiplicando os dois, porque é retangular, é quadrada, né? Os pisos são quadrados. Vai dar 0,04 metros quadrados. Tá? Então, cada lajota mede 0,04 metros quadrados. Bom, multiplica a área de cada lajota pelo total de lajotas. Tá? Então, 832 vezes 0,04, 33,28 metros quadrados tem essa sala. Tá? Um pintor foi contratado para pintar um muro retangular de 40 metros de comprimento por 1,5 de altura. Sabendo que ele cobra R$ 25 por metro quadrado de pintura,
qual o valor que o contratante terá que pagar. Essa é igual à anterior, né? Só muda os valores. Então, o que eu faço? Calculo a área do muro, 40 vezes 1,5, 60, e multiplico pelo preço de cada metro quadrado, né? 60 vezes 25, R$ 1.500 ele vai cobrar para pintar esse muro. Ok? Essa aqui também nós já vimos, só muda os valores, né? Na casa de João, a janela da escada tem a forma de um triângulo, sendo que a base mede 2 metros e a altura mede 2,5 metros. O proprietário irá colocar vidro nessa janela. Qual a área total que deverá ser preenchida? Bom, o que eu faço aqui? Multiplica e divide por 2, né? Porque é um triângulo. Então, 2 vezes 2,5, 5 dividido por 2, 2,5 metros quadrados. Tá? Essa aqui também, já vimos parecida, né? Na minha sala de aula, o piso é coberto com piso sintético que mede 30 por 30. Contei 25 lajotas paralelamente a uma parede e 28 pisos na direção perpendicular. Qual a área dessa sala? Bom, pessoal, então, ó, 30 por 30 e 25 por 28. Então, 25 vezes 28, 700 lajotas. 0,3 vezes 0,3, 0,09 metros quadrados cada lajota. Multiplica, então eu tenho uma sala com 63 metros quadrados. Tá? Ó, tem-se um círculo de 30 centímetros de diâmetro. Determine. Pessoal, muito cuidado aqui, tá? Esses 30 centímetros são de diâmetro. Para calcular o perímetro e a área desse círculo, nós usamos o raio, tá? Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, o nosso raio nessa situação vai medir 15 centímetros, tá? Então, para calcular o perímetro, qual é a fórmula? 2π raio, né? 2 vezes π vezes o raio. Então, 2 vezes π vezes 15, ó. O raio é 15. Então, 30π centímetros quadrados. Tá? E a área do círculo? Π raio ao quadrado. Nós já vimos anteriormente. Então, π vezes 15 ao quadrado. Π vezes 225, 225π centímetros quadrados a área desse círculo. Determine a área das partes pintadas das figuras abaixo. O raio de todas mede 8 centímetros. Então, olhem só, nós temos 3 figuras aqui. Todos os círculos são iguais. Qual a diferença? A parte pintada. Aqui metade do círculo está pintado, aqui 1/4 do círculo está pintado e aqui 1/3 do círculo está pintado. Bom, como que eu calculo isso? Primeiramente, eu vou calcular a área do círculo, tá? Então tá lá, ó, área igual π raio ao quadrado, que é igual a π vezes 8 ao quadrado, vai ser π vezes 64, então eu tenho 64π centímetros quadrados de área de cada círculo. Bom, como está pintado metade, divide por 2, 32π centímetros quadrados. Aqui, 1/4. Então, eu vou pegar a área e dividir por 4, 16π centímetros quadrados. E aqui, 1/3, 64 π dividido por 3, né, igual a 21,33π centímetros quadrados. Tá? Isso aí. Aqui era uma dízima periódica, né? 3, 3, 3, 3, 3. Aí, nós arredondamos para 2 casas decimais apenas. Ok? Um terreno tem a forma da figura ao lado. Na figura estão registrados alguns dados do terreno, que nos permite calcular a sua área. Calcule a área desse terreno. Então está aqui o terreno, ó. Ele tem uma parte triangular e outra parte que é meio círculo, né? Bom, então começamos pela parte triangular. Um triângulo retângulo, né? Um cateto vezes o outro dividido por 2, base vezes a altura dividido por 2.
tá? E o círculo, o meio círculo, ok? Tá? Então, primeiro calcula essa área, né? 6 vezes 8 dividido por 2, 48 dividido por 2, 24 metros quadrados. Agora, professor, eu não tenho nenhum dado do círculo. Não tenho. Mas eu posso buscar esses dados. Olhem para a figura novamente. Esse lado aqui, tá? Ele nada mais é do que o diâmetro do meu círculo. Bom, e ele também é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para achar a hipotenusa. Tá? Então vamos lá, ó. X ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, ó, soma dos quadrados dos catetos, né? Para ficar melhor, assim, mais bem, né, escrito. Então, x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 36 mais 64, 100, raiz quadrada de 100, 10. Então, esse lado aqui mede 10. O diâmetro do meu círculo é 10. Então, o raio é 5, metade. Tá? Bom, assim eu consigo calcular a área do círculo. Então, π vezes raio ao quadrado, π vezes 5 ao quadrado, π vezes 25, 25 π metros quadrados. Só que eu tenho meio círculo. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por 2. E já vou transformar o π, usar o 3,14, porque eu tenho que somar lá com a área do triângulo. Então, 12,5 vezes 3,14, 39,25 metros quadrados. Tá? E agora eu somo os dois. 24 mais 39,25 igual a 63,25 metros quadrados, a área total do terreno. Ok? Quantos centímetros quadrados de alumínio são necessários para fazer uma arruela cujas dimensões estão na figura? Olhem só, isso aqui é uma arruela. Eu quero só essa parte aqui, ó. Aqui é vazado, tá? Mas, para calcular isso, eu vou considerar dois círculos. O círculo de fora, de raio 10, e o círculo de dentro, de raio 6. Então, vamos lá. Área do círculo de fora. Π raio ao quadrado, π vezes 10 ao quadrado, 100π. Ok? 10 ao quadrado é 100, 100 vezes π. Agora, o de dentro. π vezes raio ao quadrado, π vezes 6 ao quadrado, 36π. Tá? Agora, como eu quero eliminar essa parte de dentro, eu vou fazer 100 menos 36. Então, eu vou ter área total de 64π. Tá? Aqui não fala em centímetro. Quantos centímetros, né? Então, é centímetros quadrados, tá? 64π centímetros quadrados, ok? Calcule a área da figura pintada. Área pintada na figura abaixo, sabendo que o raio do círculo mede 2 centímetros. Use π igual a 3,14. Bom, pessoal, então eu só quero dessa parte pintada aqui de fora. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar que figuras são essas. Eu posso ver aqui que eu tenho um meio círculo, ó, tá? E um triângulo, tá? Bom, então, ó, o raio do círculo mede 2 centímetros. Como aqui é o centro, o que vai acontecer? Daqui a aqui é 2, daqui a aqui é 2 e daqui a aqui é 2. O que me dá esses valores? Que a base do meu triângulo é 4 e a altura do meu triângulo é 2. Tá? Isso vai facilitar para eu calcular a área do triângulo. Então, vamos calcular primeiro a área do meio círculo. Tá? Eu tenho o raio, que é 2. Então, ó, área π raio ao quadrado dividido por 2, porque é um meio círculo. π vezes 2 ao quadrado, 4π, dividido por 2, 2π.
Então, 2 vezes 3,14, que eu vou usar lá, igual a 6,28, tá? Então, a área do meio círculo é 6,28 centímetros quadrados. Agora eu vou calcular a área do triângulo, tá? Base vezes altura dividido por 2. Então, 4 vezes 2 dividido por 2. 8 dividido por 2 igual a 4. Tá? E a área pintada, então, 6,28, que seria a área do meio círculo, menos a área do triângulo, 4, então 2,28 centímetros quadrados. Ok? Na campanha eleitoral para as recentes eleições realizadas no país, o candidato de um determinado partido realizou um comício e lotou uma praça circular com 100 metros de raio. Supondo que em média havia 5 pessoas por metro quadrado, uma estimativa do número de pessoas presentes nesse comício é de aproximadamente. Então, ó, é parecida com aqueles exercícios que nós vimos anteriormente, né, das praças. Eu vou calcular a área dessa praça, tá? Então, π vezes o raio, né, que é 100 metros. Então, π vezes 100 ao quadrado, eu vou ter 10.000, né, π. Então, troco o π por 3,14, 10.000 vezes 3,14, eu vou ter 31.400 metros quadrados. Como cabem 5 pessoas em cada metro quadrado, o total de pessoas nessa praça é de 31.400 vezes 5, que vai dar 157 mil pessoas. É bastante pessoas, né? 157 mil pessoas nesta praça. Ok? Ó, no futebol de salão, a área da meta é delimitada por 2 segmentos de reta, de comprimento de 11 metros e 3 metros. Tá? E 2 quadrantes de círculo, de raio 4 metros, conforme a figura. Qual é a área da superfície da área de meta do futsal? Então tá aqui o desenho, ó, tá? A área é isso aqui, tudo, né? Então o que que eu faço? Eu divido essa área em 3 figuras, ó, um retângulo, né, de 4 por 3, né? O desenho aqui tá meio estranho, né? Porque 4 tá menor que 3, né? Mas, né, é só o desenho, tá, pessoal? Então, o que que acontece aqui? Tá? Eu tenho um retângulo de 3 por 4 e eu tenho 2 semicírculos, ó, 2 quartos de círculos, tá? Aqui com raio medindo 4 metros, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, 2 quadrantes de círculo é igual a meio círculo. Se eu juntar esse com esse, vai dar um meio círculo de raio 4. Então, vamos calcular a área desse meio círculo. Π raio ao quadrado, π vezes 4 ao quadrado dividido por 2, π vezes 16 dividido por 2, 8 vezes 3,14, que é o π, igual a 25,12 metros quadrados. Então, ó, fiz o 4 ao quadrado, 16, dividi por 2, deu 8. Transformei o π em 3,14, multipliquei os dois, 25,12 metros quadrados. Tá? Agora, a área do retângulo. 3 vezes 4, 12 metros quadrados. A área total é só somar os dois, né? 25,12 mais 12 igual a 37,12 metros quadrados. O perímetro do quadrado ABCD da figura é 32. Calcule a área da região pintada da figura. Olhem só, pessoal. Então, ele está dizendo que esse quadrado aqui tem 32 centímetros de perímetro. Bom, eu preciso saber quanto mede um lado dele. Basta eu fazer, ó, perímetro é igual a 4 vezes o lado. Então, 4 vezes o lado igual a 32, que é o perímetro.
Lado 32 dividido por 4, então o lado mede 8. Então, cada lado aqui mede 8 centímetros, tá? Então, a área do quadrado é fácil. 8 vezes 8 igual a 64 centímetros quadrados, tá? Simples assim. Agora, olhem para cá. Eu tenho que tirar esses pedaços aqui, ó, tá? Porque eu quero só o que está pintado. Então, se eu olhar aqui, aqui eu tenho 1/4 de círculo, aqui eu tenho mais 1/4 de círculo, aqui eu tenho mais 1/4 de círculo, e aqui eu tenho mais 1/4 de círculo. 4/4 de círculo representa um círculo inteiro, tá? Ah, e quanto que é o raio? Bom, olha só, do meio até aqui dá metade do lado. Se um lado mede 8, o raio vai medir 4 centímetros. Então, vamos calcular a área do círculo. A área, π raio ao quadrado, π vezes 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado é 16, vezes 3,14, que é o π, igual a 50,24 centímetros quadrados. Tá? Então, eu elevei o 4 ao quadrado, deu 16, multipliquei pelo π, achei a área. Essa é a área da soma desses pedaços de círculo aqui. Bom, agora é só fazer a área do quadrado menos a área desse círculo. Tá? Então, a área total da região pintada é 13,76 centímetros quadrados. Ok? Tá? Então, área de figuras planas, a nossa revisão é aqui. Era esses exercícios que vocês tinham para fazer, né? Dei uma revisada, né? Revisem lá o que vocês fizeram, ok?